Olá, bem-vindos à aula 4 do curso de Cálculo em uma Variável CCUV. Eu sou o professor Carlos Ropelato, bem-vindos ao meu canal. Nesta aula iremos construir alguns dos gráficos das funções vistas na aula 3, com auxílio do software GeoGebra de duas maneiras. Na primeira maneira, vamos usar o comando função. Na segunda, iremos digitar a lei de formação da função diretamente no campo de entrada. As funções que iremos construir os gráficos são: letra A, f de x igual a x, com x pertencente ao intervalo fechado de menos 5 a 5. Letra B, g de x igual a x ao quadrado, com x pertencente ao intervalo fechado de menos 3 a 3. Letra C, h de x igual a 1 dividido por x, com x pertencente ao intervalo fechado de menos 10 a 10. E letra D, m de x igual ao módulo de x, com x pertencente ao intervalo fechado de menos 7 a 7. Também aprenderemos a mudar algumas das propriedades dos objetos, que são os gráficos, como por exemplo, a cor, a espessura da linha, o estilo da linha, como renomear a função, entre outras. Então vamos lá para o software GeoGebra e começar a construção desses gráficos. Eu estou aqui com a janela do software GeoGebra Classic 5 aberta. Ele tem aqui a janela de álgebra, a janela de visualização. E a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o campo de entrada que está aqui na parte inferior, aqui para cima. De que maneira que nós fazemos isso? Clico em exibir, layout, aparece essa janela aqui da preferências de layout. Vou mexer aqui no campo de entrada, está destacado essa opção que é para mostrar na parte inferior o campo de entrada, e eu vou clicar aqui, ele já mostra automaticamente aqui na parte superior. Vou fechar e vamos começar. O primeiro gráfico é a função f de x igual a x. Então aqui no campo de entrada eu digito o nome da função f, clico para abrir o parênteses, ele já fecha o parênteses. Na variável x igual, digito o comando função. Quando eu começo a digitar a palavra função, aparecem algumas opções. Eu vou escolher a segunda opção, cuja sintaxe é função, valor de x inicial e valor de x final. Então, função aqui eu digito a expressão da função, que é a lei de formação, x, valor inicial é o intervalo, início do intervalo de menos 5, e o valor final é o intervalo, final do intervalo. Ele constrói o gráfico aqui já na janela de visualização. Agora eu dou Enter, ele mostra na janela de álgebra, vou aumentar aqui a janela de álgebra, a lei de formação da função, a expressão, juntamente com o intervalo que o x pertence. E na janela de visualização, ele mostra o gráfico da função. E nós podemos fazer algumas alterações aqui na janela de visualização. Vou clicar aqui na janela de visualização, ela fica destacada. Eu clico nessa setinha, ele aparece aqui para mim algumas opções. Exibir ou esconder os eixos. Então, vou clicar aqui para esconder os eixos. Exibir ou esconder a malha. Vamos esconder a malha. E essa casinha, esse íconezinho que parece uma casinha, é restaurar a visualização padrão. Isso, ele faz um ajuste aqui na nossa janela de visualização. Vamos mudar agora a cor do gráfico. Eu clico aqui no gráfico. E aqui em cima ele aparece, aqui na janela de visualização, no canto superior esquerdo, ele aparece algumas opções para mudar a cor. Aqui ele está na cor vermelha, eu vou mudar aqui para uma cor verde. Eu mudei aqui. Quando eu mudo a cor do gráfico, ele muda o gráfico, a cor do gráfico aqui na janela de visualização, e muda também aqui a cor do texto na janela de álgebra. Vamos clicar aqui na janela de álgebra, na expressão, e vamos clicar com o botão direito e mudar algumas propriedades. Eu clico aqui em propriedades, eu posso mexer aqui. Básico é o nome da função, aqui embaixo no gráfico tem o nome da função que é f. Vou mudar aqui para uma outra letra, aqui. Vamos colocar aqui g, só para ver. Então, Enter, ele já muda aqui. Eu posso também alterar aqui a definição. Ele está falando de menos 5 a 5, então quiser mudar aqui de menos 4 a 4. Então, Enter, ele muda aqui o gráfico, menos 4 a 4, lembrando que o gráfico é uma reta. Vamos voltar aqui para menos 5
a 5. Vamos mudar o nome da função, vamos deixar como função f, então enter. A cor do gráfico, aqui ele está como verde, eu posso deixar aqui como laranja. O estilo da linha, eu posso diminuir a espessura ou aumentar a espessura, ele vai de 1 a 13. Vamos deixar aqui no 13 por enquanto. Posso mexer na opacidade do traço, eu posso diminuir a opacidade ou aumentar a opacidade, ele mostra em porcentagem, de 0 a 100. Vou deixar aqui no que estava. O estilo da linha, que ele está uma linha contínua, eu posso deixar como um tracejado, esse outro estilo de tracejado, ou também pontilhado, ou tracejado com pontilhado, vou deixar no contínuo. Agora vamos trabalhar só com essas 3 propriedades. Vou fechar aqui essa janela de propriedades. E observe que o gráfico ele passa pela origem. Ele está limitado desse ponto de -5 e -5 até 5 e 5. Então vamos aqui nessa ferramenta, escolher aqui a opção ponto. Vamos marcar alguns pontos. Ponto A, cujas coordenadas são -5 e o ponto B, cujas coordenadas são 5 e 5. Eu posso ocultar, vamos destacar, tirar a seleção do ponto e deixar aqui nessa opção. Eu posso ocultar esse objeto, clicando com o botão direito, onde está dizendo exibir objeto, eu clico aqui, ele oculta o gráfico, que eu destaquei o gráfico. Ou eu posso clicar aqui no gráfico, olha, aqui na janela de álgebra, tem um botãozinho aqui na frente que está branquinho. Se eu clicar aqui no botãozinho ele fica azul, ele mostra o exibe objeto novamente. Vamos agora digitar no campo de entrada a função f1 de x. Para digitar a função f1 de x, índice 1, eu digito f, underline 1, entre parênteses x. Agora aqui eu vou digitar diretamente no campo de entrada a lei de formação da função, igual a x. Ele já construiu o gráfico automaticamente. Observe que esse gráfico aqui da f1 está aqui embaixo do gráfico da f. Olha aqui embaixo, lá o nome do gráfico da função f1. E o gráfico da função f vai do ponto A ao ponto B. Então vamos mudar a cor do gráfico da f1. Aqui eu vou mudar a cor aqui em cima. Deixar ele como azul. Então aqui vocês podem observar que o gráfico da função f ele só está nesse intervalo de -5 a 5, enquanto que o gráfico da função f1 ele está ilimitado. Para dar um zoom aqui no gráfico, eu posso dar um zoom, aumentar aqui o meu domínio, né, de -18 até 20, eu posso mexer aqui no botão de rolagem, ele vai mexendo aqui no gráfico. Se eu apertar o botão esquerdo do mouse e manter pressionado, eu consigo movimentar aqui o meu plano cartesiano. Aqui nós temos o gráfico da função f, que é só esse intervalo aqui, esse segmento reto do ponto A ao ponto B, enquanto que o gráfico da função f1 é toda essa reta aqui. O domínio são todos os reais e a imagem também são todos os reais. Enquanto que o domínio da função f vai de -5 a 5, a imagem vai de -5 a 5. Vamos ocultar esses objetos aqui e vamos para o próximo gráfico. G de x igual a função é x ao quadrado, cujo gráfico é uma parábola, x ao quadrado. O gráfico do intervalo vai de -3 a 3 e ele já construiu. Vamos ocultar um pouco aqui, relembrar um pouquinho que o gráfico dessa função aqui, da função f1 de x, é a função identidade. Então, voltando aqui no gráfico da g de x, o gráfico é uma parábola, olha que ele está variando de, vamos mexer um pouquinho mais aqui, de -3 a
3. Então, o domínio vai de menos 3 a 3 e a imagem vai de 0 a 9. E é uma parábola côncava para cima. Vamos marcar aqui também alguns pontos aqui no gráfico. Aqui. Quando eu clico aqui nesse primeiro ponto, ele destaca o ponto da origem, 0 e 0. Vamos clicar aqui novamente, marcando o ponto menos 3 e 9 e o ponto 3 e 9 aqui em cima. Então, o gráfico da função g de x, limitado de menos 3 a 3, ele vai do ponto D, passando pelo ponto C, que é a origem, até o ponto E. Agora, vamos considerar o gráfico da função g1 de x, g índice 1, g underline 1 de x, igual a x elevado ao quadrado. Vou dar um Enter. E esse gráfico aqui, o domínio dele são todos os reais, enquanto que o gráfico da função g é apenas do menos 3 ao 3 do domínio. Vou aumentar a espessura do gráfico da função g, destacar aqui, ficou destacado. Vou mexer aqui no zoom do gráfico, afastando ele. Então, do ponto D ao ponto E, passando pelo ponto C, eu tenho o gráfico da função g. Aqui, vou mexer aqui no gráfico. E aqui eu tenho o gráfico da função g1, cujos domínios são todos os reais. Vamos agora para o próximo gráfico, que é o gráfico da... Vamos ocultar esse objeto, que é o gráfico da função h de x. H de x, digitando o comando função, escolhendo a segunda opção, função 1 dividido por x, é 1 barra x. A divisão é a barra, o x vai de menos 10 a 10. Ele já construiu o gráfico. Vou mexer aqui fazer um ajuste aqui no gráfico. Lembrando que o gráfico dessa função é uma hipérbole. No primeiro quadrante eu tenho um ramo da hipérbole e no terceiro quadrante eu tenho outro ramo da hipérbole. Vamos aumentar aqui a espessura do gráfico, da linha. E vamos construir o gráfico da função h1 de x, h índice 1 de x, h underline de x, sem estar limitado, 1 dividido por x. Então, observe, vamos afastar aqui o zoom. Observe que o gráfico da função h1 de x, que é 1 sobre x, que o x vai de menos 10 a 10, é esse gráfico aqui, está destacando, começa a menos 10. Lembrando que o domínio dessa função são todos os números reais, com exceção do zero, e a imagem também são todos os reais, com exceção do zero. Esse que está destacado em laranjado aqui é o gráfico, passando aqui por cima desse é outro, é o gráfico da função h1 de x, cujo domínio são todos reais, com exceção do zero, enquanto que esse outro gráfico aqui está em violeta, mas está em azul, porque está um sobre o outro, e o domínio dele vai do menos 10 ao 10, com exceção do zero. E agora, para finalizar, vamos considerar o gráfico da função m de x, que é o módulo de x. M de x igual a função. O módulo de x, eu uso a função ABS. ABS de x, com x variando de menos 7 a 7. Também eu vou mexer aqui na espessura, aumentar a espessura para destacar. Vamos marcar alguns pontos aqui. Mexer aqui no zoom. Marcar o ponto aqui em cima, ele marcou o ponto na origem, ponto F. Marcar aqui o ponto G, menos 7, 7. Ponto G, menos 7, ponto F, 0 e 0. E o ponto H, 7 e 7. Observe aqui na janela de álgebra as coordenadas. E aqui na janela de visualização, onde é que estão os pontos. Aqui está a função, vou Ctrl Z. Vamos tirar a seleção aqui. Aqui está a função, o nome da função, objeto. Vamos ocultar? Clica aqui, eu oculto a função. Se eu quiser ocultar o ponto, eu clico aqui no ponto, eu oculto o ponto. Ocultei os pontos, estou mostrando os pontos.
Aqui eu tenho essa função, que é a função módulo de x. Vou mexer aqui um pouquinho na janela. Vamos agora construir o gráfico da função m1 de x. m1 de x, que não está limitado, digitando diretamente aqui. Então, ABS, digito ABS, ele já me dá a opção, que é o comando ABS. E dou um Enter aqui. Então, aqui em laranja, eu tenho o gráfico da função. Vou mexer aqui no zoom, afastando. Vou colocar em preto aqui, está um sobre o outro, né? Muda a cor. Eu tenho o gráfico da função m. Em laranja aqui eu tenho o gráfico da função m1 de x. O gráfico da função m1 de x são todos os reais do domínio, a imagem vai do zero ao infinito positivo. Enquanto que o gráfico da função m vai de menos 7 a 7. Bem, com isso encerramos essa aula. E na próxima aula vamos estudar gráficos de funções utilizando o comando C do software GeoGebra. E os gráficos que nós vamos ver são funções definidas por sentenças. Você que ainda não está inscrito no canal, aproveite agora, faça a sua inscrição, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários, dê aquele joinha. E nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.